No item 18, nós temos o responsável pela monitoração biológica, o médico do trabalho você tem. E aí, cada campo desse, cada coluna dessa, algumas informações que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. E você tem um modelo padrão da declaração, e aí, responsáveis pelas informações. Declaramos para todos os fins de direito que as informações prestadas nestes documentos são verídicas e foram transcritas fielmente aos registros administrativos, das demonstrações ambientais e dos programas médicos de responsabilidade da empresa. É de nosso conhecimento que a prestação de informações falsas neste documento constitui crime de falsificação de documento público, nos termos do artigo 297 do Código Penal, e também que tais informações são de caráter privativo do trabalhador, constituindo crime nos termos da Lei 9.029, de 13 de abril de 95, práticas discriminatórias decorrentes de sua exigibilidade por outrem, bem como de sua divulgação para terceiros, ressalvado quando exigida pelos órgãos públicos competentes. Note aí, nessa declaração, que algumas informações que a gente passou durante o curso constam aí. Primeiro, que pode ser crime de falsidade de documento público, se você declara informações inverídicas, informações equivocadas, você tem o tipo penal chamado falsificação de documento público. Além disso, nós temos aí que é de caráter privativo do trabalhador. Essas informações são de caráter e também constitui crime se você divulga de forma indevida, conforme a Lei 9.029, de 13 de abril de 95, só podendo ser exigido por autoridades, órgãos públicos competentes, como o INSS, a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ou por uma demanda, por uma ordem, por uma determinação judicial. No item 19, a data é autoexplicativo, o representante legal da empresa, discutimos quem é esse representante, é quem tem procuração com outorga para poderes específicos, devendo nessa procuração constar o nome dos responsáveis técnicos de cada período. Esse detalhe você não pode esquecer, você tem que ficar ligado, o carimbo da empresa com o número do CNPJ e a assinatura da pessoa. Vamos agora falar do preenchimento item a item. A gente viu o formulário, a gente discutiu o formulário, você agora se familiarizou com o PPP, você já entendeu os principais conceitos desse documento, isso até aqui está beleza. Agora a gente vai destrinchar as instruções do preenchimento que consta no próprio anexo e me permite em alguns momentos fazer a leitura e depois a explicação para que fique este conceito arraigado e você não tenha nenhuma dúvida. No item 1, nós temos aí o CNPJ, que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. É a certidão de nascimento da pessoa jurídica que tem que ter. E aí, na instrução do preenchimento, você tem um detalhe que você pode ver na sua tela. CNPJ é relativo ao estabelecimento escolhido como domicílio tributário, nos termos do artigo 127 do Código Tributário Nacional, e tem um formato de CNPJ com esses números aí. Ou pode ser a matrícula no cadastro específico do INSS, matrícula CEI, cadastro específico do INSS, relativa à obra realizada por contribuinte individual ou ao estabelecimento escolhido como domicílio tributário que não possua CNPJ no formato indicado, ambos compostos por caracteres numéricos. Regra geral é o CNPJ, e o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do domicílio tributário, onde o trabalhador estava de fato lotado, deve constar. O item 2 é o nome empresarial e estabeleceu a regra aí que até 40 caracteres alfanuméricos. O item 3 você tem o CNAE. O que é o CNAE? É a Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa. Toda empresa tem um CNAE e a empresa deverá indicar o CNAE no PPP. Esse CNAE ele tem 7 caracteres numéricos, tem esse formato aí com um dígito no último
item você tem um dígito. Ele é instituído pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio de uma resolução que é a CONCLA número 7, de 16 de dezembro de 2002. A tabela de códigos do CNAE fiscal pode ser consultada na internet, neste site aí indicado, é o www.cnae.ibge.gov.br, e se você não sabe o CNAE da sua empresa, aí você poderá tirar a sua dúvida. No item 4 é autoexplicativo, nome do trabalhador, até 40 caracteres alfabéticos. Dificilmente alguém terá um nome com mais de 40 caracteres, não é verdade? Mas no passado existia, né? João Pedro de Afonso, Lima, Silva e tal, mas hoje não mais. Deve ter um nome com mais de 40 caracteres alfabéticos. O item 5, BR-PDH. O que é isso? O BR significa beneficiário reabilitado e o PDH é o portador de deficiência habilitado. NA é não aplicável. Então, sempre que existir um beneficiário reabilitado, existe um programa de reabilitação previdenciária, e sempre que existir portador de deficiência habilitado, os portadores de necessidade especiais que atendem a cota, deverá ser reportado. Se não for o caso daquele trabalhador, você vai colocar NA. A Lei 8.212 de 91 trata do custeio e a Lei 8.213 de 91 ele trata da parte de benefícios em espécie. Então, esta lei no artigo 93 estabelece a obrigatoriedade do preenchimento dos cargos de empresas com 100 ou mais empregados, com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas na seguinte proporção: até 200 empregados, 2% destes, ou deve ser cota para o portador de deficiência habilitado ou o reabilitado beneficiário. De 201 a 500, 3%. De 501 a 1.000, 4% necessita ser enquadrado nessa condição, e acima de 1.000 em diante, 5%, que é o limite máximo de beneficiários reabilitados ou portador de deficiência habilitado, PDH. No item 6, exige a necessidade do NIT. O que é o NIT? É o número de identificação do trabalhador. Todo trabalhador ele tem um número de identificação. Então, esse número tem que ser colocado. Este é um número com 11 caracteres numéricos. O NIT ele corresponde ao número do PIS, PASEP e CI para contribuinte individual. Pode ser utilizado o número de inscrição no Sistema Único de Saúde, SUS, ou na Previdência Social, mas, regra geral, o trabalhador ele tem aí o número do NIT. O item 7, data de nascimento, o formato, dia, mês e ano, aí está bem claro, né? Se for de 1 a 10 é 01, 02, 03, 04 até 09, a partir de 10 você tem aí o mês e o ano. O sexo feminino ou masculino deverá ser colocado. O item 9, você tem a carteira de trabalho e previdência social. Você coloca o número com 7 caracteres numéricos, a série com 5 caracteres numéricos e a unidade da federação com 2 caracteres alfabéticos, BA, SP, PA, SE, a depender do estado da federação que você tenha, para ter a carteira de trabalho e previdência social, da carteira de trabalho e previdência social. No item 10 nós temos a data de admissão, no mesmo formato, 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para o ano. O regime de revezamento. O regime de revezamento do trabalho para trabalhos em turnos ou escala, especificando o tempo trabalhado e tempo de descanso com até 15 caracteres alfanuméricos. E aí ele exemplifica 24 por 72 horas, 14 por 21 dias,
2 por 1 meses. Se inexistente, preencher com NA não aplicável. Aí tem esse regime de revezamento, nada mais é do que escala de revezamento que deve ser preenchida. No item 12 nós temos a CAT registrada. Você se lembra do que é CAT? CAT é comunicação de acidente do trabalho. Todo acidente ele necessita ser comunicado conforme estabelece a Lei 8.213/91. A CAT ela gera um número e esse número ele precisa ser reportado no PPP. E aí nós temos que informações sobre as comunicações de acidente do trabalho registradas pela empresa na Previdência Social, nos termos do artigo 22 da Lei 8.213/91, do artigo 169 da CLT, do artigo 336 do Regimento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048 de 99, do item 748 alineado da NR7 do Ministério do Trabalho e Emprego, dos itens 4, 3 e 6.1 do anexo 13A da NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego, disciplinado pela portaria do Ministério da Previdência e Assistência Social, número 5.051 de 99, que aprova o Manual de Instruções para preenchimento da CAT. Isso tudo para dizer o seguinte a você: teve acidente, tem que emitir a CAT gera um número, esse número tem que ser colocado lá. Data do registro no formato dia, mês e ano, a data do registro da CAT. Número da CAT que a gente falou, toda CAT tem 13 caracteres numéricos, com esse formato, nos últimos itens você tem um dígito, uma barra e outros 2 números. Os 2 últimos caracteres correspondem a um número sequencial relativo ao mesmo acidente, identificado por NIT, CNPJ e data do acidente. Lotação e atribuição, o que é isso? Lotação e atribuição refere-se a informações sobre o histórico de lotação e atribuições do trabalhador por período. A alteração de qualquer um dos campos, do 13.2 a 13.7, implica obrigatoriamente a criação de nova linha com discriminação do período, repetindo as informações que não foram alteradas. Ali você vai inserindo mais linhas. No item 13.1, você tem o período, a data de início e data de fim do período, ambas no formato 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para ano. No caso do trabalhador ativo, a data de fim do último período não deverá ser preenchido, deverá ficar em branco para o último período para o trabalhador que continua ainda ativo. Um detalhe importante que você não pode esquecer. No item 13.2 você tem um CNPJ. O CNPJ para esse item é o local onde efetivamente o trabalhador exerce suas atividades. Deverá ser informado o CNPJ do estabelecimento de lotação do trabalhador ou da empresa tomadora de serviço no formato do CNPJ ou matrícula da obra ou estabelecimento que não possua CNPJ no mesmo formato, ambos compostos por caracteres numéricos. Então, local onde efetivamente o trabalhador exerce suas atividades deverá ser informada aí nesse campo. No item 13.3 você tem um setor. O setor é o lugar administrativo na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador exerce suas atividades laborais com até 15 caracteres alfanuméricos. Um setor, por exemplo, engenharia, produção, operação, manutenção, são exemplos de setor, contabilidade, recursos humanos e assim sucessivamente. Cargo do trabalhador é aquele constante na carteira de trabalho, se empregado ou trabalhador avulso ou constante no recibo de produção e livro de matrícula, se cooperado, com até 30 caracteres alfanuméricos. O que consta ali é o cargo: gerente, coordenador, mecânico, supervisor, operador de processo, pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Função, nesse caso aí, é o lugar administrativo na estrutura organizacional da empresa, onde o trabalhador tem atribuição de comando, chefia, coordenação, supervisão ou gerência. Quando inexistente a função,
preenche com NA não aplicável com até 30 caracteres alfanuméricos. Às vezes se confunde cargo e função e aí tem uma definição para este efeito, o que é função, que seria um cargo de chefia, uma designação de liderança. Caso não exista, será NA. O CBO é a Classificação Brasileira de Ocupação, vigente à época com 6 caracteres numéricos. É necessário que consulte o CBO. Cada cargo você tem um CBO. No caso de utilização da tabela CBO relativa a 94, utilizar o CBO completa com 5 caracteres, completando com 0 a primeira posição. E aí ele vai informando ponto a ponto. No item 2, no caso de utilização da tabela CBO relativa a 2002, utilizar a CBO completa com 6 caracteres. Alternativamente, pode ser utilizada a CBO com 5 caracteres numéricos, conforme o manual da GFIP para usuários do CFIP, publicados por instrução normativa da diretoria colegiada do INSS. No caso de utilização da tabela CBO relativa a 94, utilizar a CBO completa com 5 caracteres. No caso de utilização da tabela CBO relativa a 2002, utilizar a família da CBO com 4 caracteres, completando com 0 a primeira posição. A tabela de CBO pode ser consultada na internet no site www.mtscbo.gov.br. Após a alteração da GFIP, somente será aceita a CBO completa com 6 caracteres numéricos, conforme a nova tabela do CBO relativa a 2002. Essa leitura às vezes é cansativa, meus amigos, mas é necessário que se faça, porque a gente está indo no detalhe do preenchimento. Então, você precisa tirar sua dúvida, você precisa fixar o conhecimento, você precisa saber o que consultar, e aqui a gente faz algum comentário quando pertinente. No item 13.7, nós temos o código de ocorrência da GFIP. O que é isso? Código de ocorrência da GFIP para o trabalhador com 2 caracteres numéricos, conforme o manual da GFIP, para usuários do CFIP, publicado por instrução normativa da diretoria colegiada do INSS. A empresa ela deverá saber qual é o seu GFIP segundo o manual. 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai até 8, salvo engano. Deverá ser consultado o manual e verificado qual o código. Lembrando que se houver exposição e for considerada que haja, é possível que seja enquadrada a necessidade de uma contribuição a maior. 6%, 25 anos seria a maior e 15 e 20 anos também teriam alíquotas a maior de contribuição, e o que identifica isso é o código GFIP, e esse cuidado é o que deve ter. Por isso que no LTCAT, no laudo técnico de condições ambientais do trabalho, é importante que se identifique a GFIP que deve ser. A conclusão do LTCAT, o ideal é que na conclusão do LTCAT você tenha o código GFIP. No item 14 nós temos aí a proficiografia. A proficiografia trata de informações sobre a atividade do trabalhador, o que o trabalhador faz, o que o trabalhador realiza, por qual período ele trabalhou. Então, a gente vai verificar a partir de agora esta condição. No item 14.1 você tem o período. Neste campo você coloca a data de início e data de fim do período, ambas no formato 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para ano. No caso do trabalhador ativo, a data de fim do último período não deverá ser preenchida. Trabalhador ativo você deverá deixar em branco a data que ele começou e a final você não vai colocar. No item 14.2 você tem a descrição das atividades. Então você descreve as atividades físicas ou mentais realizadas pelo trabalhador, por força do poder de comando a que se submete, com até 400 caracteres. É um resumo da atividade que ele faz. As atividades deverão ser descritas com exatidão e de forma sucinta, com utilização de verbos no infinitivo impessoal. Esse detalhe aí deve ser verificado. O trabalhador realizava atividade de manutenção da máquina X,
fazendo tais e tais manobras, drenando o resíduo e assim sucessivamente. A descrição das atividades deve ser colocada. Agora a gente vai passar ao próximo passo, que é o item 15, que trata dos registros ambientais. Nesse item 15, a gente verifica aí exposição a fatores de riscos. Que riscos o trabalhador ele está exposto? Então, a gente vai verificar no item 15, risco químico, físico e biológico. Agora, facultativamente também pode ser identificado riscos ergonômicos e mecânicos. Note, facultativamente você pode colocar, mas obrigatoriamente você deverá apontar os riscos ambientais, risco físico, químico e biológico. Na observação aí, ó, após a implantação da migração dos dados do PPP em meio magnético pela Previdência Social, as informações relativas aos fatores de risco ergonômico e mecânico passarão a ser obrigatórios. Está lembrado desse detalhe que a gente discutiu? Até agora, obrigatório é risco físico, químico e biológico. No momento em que você tiver a migração para os dados magnéticos, você terá a obrigatoriedade da informação do risco ergonômico e mecânico, por isso você deverá se estruturar já para fazer isso. O item 15.1 você tem um período, é a data de início e data de fim do período, ambas no formato comum que a gente já viu aí. No caso do trabalhador ativo, a data final também fica em branco. Esse é o padrão de todo o documento e aí não seria diferente. O tipo do agente de risco, F indica físico, Q químico, B biológico, E ergonômico psicossocial e M mecânico ou risco de acidente. Conforme classificação adotada pelo Ministério da Saúde, em doenças relacionadas ao trabalho, Manual de Procedimento para o Serviço de Saúde 2001. A indicação do tipo E e M é facultativa, a gente já falou outrora, mas se tornar pelo meio magnético, a partir do momento que for necessário por meio magnético, o risco ergonômico e mecânico será necessário aí. No item 15.3 você tem um fator de risco, descrição do fator de risco com até 40 caracteres alfanuméricos. Em se tratando do tipo químico, deverá ser informado o nome da substância ativa, não sendo aceitas citações de nomes comerciais. Aí você tem a substância propriamente a substância, o metanol, acetona, o álcool, o éter e uma infinidade de substâncias químicas. Nos demais riscos você tem o ruído, vibração, calor, fungos, bactérias, vírus. Esses são os fatores de risco, certo? Você, no campo anterior, você disse qual o risco. Se o risco é físico, que risco físico é esse? Ruído, vibração, calor. Risco químico, você tem que informar a substância química e não pode ser o nome comercial. Por exemplo, óleo térmico. Não Dalthermic é o nome comercial de uma determinada empresa. Óleo térmico, esse é o nome da substância química. Ciclohexano e assim sucessivamente. Intensidade e concentração no item 15.4, dependendo do tipo de agente, com até 15 caracteres alfanuméricos. Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher com NA não aplicável. Ruído, 85 dB na escala A, D minúsculo, B maiúsculo, entre parênteses A. Então, é uma forma de monitoramento de ruído. Agente químico, 8 ppm, partes por milhão ou miligrama, a depender de como foi feito o monitoramento, essa é a forma de preencher a intensidade ou a concentração, se isso for aplicável. Se não for aplicável, você coloca NA não aplicável. No item 15.5, nós temos a técnica utilizada. A técnica utilizada para apuração do item 15.4, com até 40 caracteres alfanuméricos. Que técnica você utilizou? Caso o fator de risco não seja passível de mensuração, preencher com NA. Se foi uma NHO que você utilizou, se foi NR15, e aí você deverá verificar com o profissional que realizou o monitoramento a técnica utilizada
para monitorar. No item 15.6 se fala do EPC. O que é EPC? Equipamento de proteção coletiva. Se o equipamento de proteção coletiva foi eficaz ou não. Me dê exemplos de equipamento de proteção coletiva, você pode estar se perguntando. Você tem, por exemplo, cabines acústicas, que são equipamentos de proteção coletiva para atenuação do ruído. Você tem enclausuramento de determinados equipamentos que emanam vapores. Você tem sistema de ventilação industrial, sistema de exaustão, e aí você tem uma série de EPCs, você vai informar se foi eficaz ou não, se eliminou, se neutralizou o risco e se foi possível. No item 15.7, se o EPI é eficaz, se o equipamento de proteção individual foi eficaz, lembrando da hierarquia estabelecida no item 9354 da NR9. O EPI é o último recurso. Primeiro você estabelece medidas de engenharia, medidas administrativas, medidas de revezamento e por último é que você estabelece o uso do EPI, do equipamento de proteção individual. O funcionamento, as condições de funcionamento do EPI ao longo do tempo tem que ser verificada se foi de acordo com as exigências do fabricante, o que o fabricante exigiu, se as recomendações foram seguidas. Nós temos aí ainda o item 3, o prazo de validade do certificado de aprovação. Todo equipamento de proteção individual tem um CA, um certificado de aprovação. Você poderá consultar esse CA no site do Ministério do Trabalho e Emprego, www.mte.gov.br, e acompanhar e ter o controle do certificado de aprovação. A periodicidade de troca definida pelos programas ambientais e os meios de higienização, tudo isso aí para dizer se o EPI foi eficaz ou não. O item 15.8 trata do CA, o certificado de aprovação do EPI. O número do certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego para o equipamento de proteção individual referido no campo 15.4.7, com 5 caracteres numéricos. Caso não seja utilizado o EPI, preencher com NA não aplicável. No item 15.9, nós temos atendimento aos requisitos das NR6 e NR9 do Ministério do Trabalho e Emprego pelos EPIs informados. E aí você deverá observar os mesmos detalhes falados outrora, com relação à hierarquia da proteção estabelecido no item 9354 da NR9, as medidas de proteção coletiva de caráter administrativo ou de organização do trabalho e o, por último, utilização de EPI, nessa ordem deverá ser verificado, admitindo-se a utilização do EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou interinidade a implementação do equipamento de proteção individual. Enquanto ainda não se implanta o equipamento de proteção individual, enquanto não se implanta o equipamento de proteção coletiva, você implanta o equipamento de proteção individual. A gente já falou de todos esses outros detalhes. Vamos agora ao item 15.10, responsável pelos registros ambientais. Nesse item 16, você deverá colocar as informações sobre os responsáveis pelos registros ambientais por período. Cada período deverá ter o respectivo responsável. No item 16.1, nós temos o período, a data de início e data de fim do período, ambos no formato 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para ano. No caso do trabalhador ativo, o último período deverá ficar em branco, não deverá ser preenchido. No item 16.2, nós temos o NIT, o número de identificação do trabalhador com 11 caracteres, a mesma condição que nós já falamos acima, e nós temos o NIT correspondente ao número do PIS, PASEP e contribuição individual. Pode ser utilizado também
o número da inscrição no SUS, no Sistema Único de Saúde ou na Previdência Social. No item 16, isso aí nós estamos falando do NIT do responsável técnico pelos registros ambientais. No item 16.3, nós temos o registro no respectivo conselho de classe, nesse caso aí o Conselho Regional de Engenharia, CREA, ou o Conselho Regional de Medicina, se o seu entendimento for o mesmo que o meu, que apenas estarão habilitados para constar como responsável pelos registros ambientais o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho. No item 16.4, nós temos o nome do profissional legalmente habilitado, o nome desse profissional. Vamos agora falar de resultados de monitoração biológica. Eu sei que você pode estar cansado, mas é importante para que você fixe o conhecimento. Nós vamos agora para o item 17. O monitoramento biológico nada mais é do que os exames médicos realizados. Os exames médicos, eles são de acordo com o PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, estabelecido na norma regulamentadora número 7 do Ministério do Trabalho e Emprego. No item 17, nós temos os exames médicos clínicos e complementares. Trata das informações constantes nos quadros 1 e 2 da NR7, que nós já falamos. No item 17.1, você tem a data no formato 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para ano. No item 17.2, você tem o tipo. Os exames médicos, eles se dividem em 5 tipos. Ele pode ser admissional, ele pode ser periódico, ele pode ser de retorno ao trabalho, mudança de função ou demissional. Então, esses são 5 tipos de exame. E cada letra corresponde a um: A, admissional, P, periódico, R, retorno ao trabalho, M, mudança de função e D, demissional. No item 17.3, nós temos a natureza do exame realizado com até 50 caracteres alfanuméricos. No caso dos exames relacionados no quadro 1 da NR7 do MTE, deverá ser especificada a análise realizada além do material biológico coletado. No item 17.4, o exame ele tem que ser referencial ou sequencial, deverá ser colocado se esse exame é referencial ou se ele é sequencial. Vamos agora ao item 17.5 de como preencher o seu PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. No item 17.5, meus amigos, nós temos aí a indicação de resultados. Estamos falando de monitoramento biológico, exame médico, aqueles 5 tipos de exame. Preencher normal ou alterado. Só deve ser preenchido estável ou agravamento no caso de alterado em exame sequencial. Só deve ser preenchido ocupacional ou não ocupacional no caso de agravamento. Uma observação aí que traz o legislador: no caso de natureza do exame audiometria, a alteração unilateral poderá ser classificada como ocupacional apenas se a maioria das alterações ocupacionais forem constatadas bilateralmente. Parece que tem um erro aí na construção da sentença do próprio legislador, que se você for ler como está, não está com a concordância adequada. Ocupacionais serem constatadas bilateralmente, eu achei que não ficou muito adequado. No item 18, vamos lá, responsável pela monitoração biológica, informações sobre os responsáveis pela monitoração biológica por período. Lembre-se, o médico do trabalho responsável por essa monitoração. O período, a data de início e data do fim do período, seguindo também o formato já pré-estabelecido de 2 dígitos para dia, 2 dígitos para mês e 4 dígitos para o ano. No caso de o trabalhador ativo sem alteração do responsável, a data do fim do último período não deverá ser preenchida. Se ele continua ativo, não deverá ser preenchida. Se o responsável, se o médico, ele não continuar sendo o mesmo, ele não for alterado, segue a mesma regra dos demais itens já falados anteriormente. NIT não precisa mais falar, porque falamos aí ao NIT do médico e já explicamos, já debatemos
já discorremos sobre o que é NIT. No item 18.3, o registro no conselho de classe, nesse caso, o registro no CREMEB do profissional do médico responsável. E no item 18.4, o nome do profissional legalmente habilitado, o nome do médico legalmente habilitado. Vamos agora falar de responsáveis pelas informações. Lembra-se que logo no início do nosso curso discutimos sobre quem seria esse responsável. É aquele empregado que tem procuração específica outorgada com poderes específicos para estar assinando o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, diferente do que ocorria outrora com o DIRBEM 8030, DSS 8030 e outros formulários previdenciários. No item 19, a data de emissão do PPP, data em que o PPP é impresso e assinado pelos responsáveis no formato de data já falado anteriormente. No item 20, o representante legal da empresa, informações sobre o representante legal da empresa com poderes específicos outorgados por procuração, já discorremos também e não é necessário mais voltar a esse tema. No item 20.1, o NIT do responsável legal. No item 20.2, o nome até 40 caracteres alfabéticos do responsável legal. O carimbo da empresa e a assinatura do representante legal é autoexplicativo e tem algumas observações aí do preenchimento. Devem ser incluídas neste campo informações necessárias à análise do PPP, bem como facilitadoras do requerimento do benefício, como, por exemplo, esclarecimento sobre a alteração de razão social da empresa no caso de sucessora ou indicador de empresa pertencente a grupo econômico. Isso no caso de sucessão empresarial é possível que seja preenchido e no caso de grupo econômico, quando o empregado ele é transferido de uma empresa para outra, mas o seu vínculo empregatício ele continua sendo de uma empresa X, embora ele trabalhe na empresa Y, por exemplo. Então, é facultada a inclusão de informações complementares ou adicionais do PPP. Esses são os detalhes que você não pode esquecer. Estamos concluindo o nosso curso de PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e o nosso objetivo é que, a partir de agora, você saiba no detalhe como preencher o PPP, de que forma e que cuidados você deverá ter na emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário. Se prepare para o novo momento do PPP magnético e se prepare para informações de risco mecânico e ergonômico. Lembre-se da importância de ter um software para gerenciar os dados de recursos humanos, higiene ocupacional da empresa e os dados de saúde ocupacional. Mais uma vez, foi um prazer muito grande tê-lo aqui conosco no SESMA Online em mais um curso, nesta feita, o curso Perfil Profissiográfico Previdenciário. Aproveito para agradecer aos da equipe técnica que estiveram aqui comigo gravando esse curso e faça o seguinte, continue indicando o SESMA Online. Nós estamos buscando a excelência em educação, em saúde e segurança e meio ambiente. Forte abraço.